Bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito interessante, né? Aonde eu tenho certeza que se vocês seguirem o que eu falar hoje para vocês, eu acredito que vocês consigam realmente se sobressair no mercado de trabalho, seja como personal delivery, que também como personal chef. Isso é muito importante, porque hoje em dia a gente tem que pensar o seguinte: tem muita gente, né, que trabalha, tem muita gente que conhece, tem muita gente que acha que conhece, tem muita gente que faz uma concorrência desleal no mercado. Então a gente tem que saber também como é atuar no mercado para se firmar, se sobressair e principalmente para saber como conduzir as coisas trabalhando e ganhar dinheiro, porque, na final, não é o que a gente mais quer, é ganhar dinheiro trabalhando. Então não adianta querer trabalhar, trocar figurinha, o cara parece que vende 10 mil reais por mês, mas gasta 9.500, você sobra 500 reais. É suicídio, né? Então, eu acho que a gente tem que entender um pouco melhor e um pouco mais a fundo sobre o assunto. Então, eu acho que, primeira coisa, saber escolher as receitas corretas na hora de montar o cardápio vai lhe dar mais facilidade na hora da produção. Aí depois eu vou explicar o porquê isso. Por quê? Porque, consequentemente, assim, você vai ter mais rapidez e, obviamente, mais lucratividade ao longo do tempo de preparo, ao longo do tempo de trabalho. Ou seja, preparar um prato simples, mas com ingrediente de alta qualidade, pode dar um resultado sensacional. Aí depois vou falar mais coisas, mas vamos então entender melhor primeiro o que eu falei. Por que eu acho que precisa se saber escolher as receitas corretas na hora de montar um cardápio? Porque a receita que você vai produzir é a receita que vai tomar o seu tempo necessário na hora do preparo. Então, se você recebe 30 pedidos para amanhã, e você se organiza, tá tudo perfeito, comprou toda a proteína, comprou tudo, deixou o mise en place pronto, aí você tem uma porra de uma receita que demora 35 minutos para ser preparada. E no mesmo pedido tem receita que demora 15. Aí todas as outras receitas que demoram 15, você tenta acumular, mas tem aquela receita que demora 35 minutos, super elaborada, que você vai demorar mais 10 para montar, finalizar não, porque você tenta finalizar ela mesmo na embalagem que você vai empacotar. Ou, se você está na residência de um cliente, aquela mesma receita você terá que apresentar com a maior qualidade. Então, você tem que começar a pensar o seguinte: você tem que harmonizar as coisas de uma forma correta. Ou seja, todos os pratos que você escolhe no cardápio tem que ter mais ou menos uma harmonia de tempo e, principalmente, praticidade para poder fazer com que todas as receitas, todos os pratos sejam prontos ao mesmo tempo. Se você trabalhar na residência de uma pessoa, obviamente tudo tem que sair quente, pronto, bonito, lindo, maravilhoso ao mesmo tempo. Se você trabalha com delivery, mais ainda. Mesmo que seja um delivery personalizado, ou seja, você trabalhe como personal delivery, você recebe o pedido com antecedência, mais ainda, porque o cliente vai dizer assim: pô, o cara tá desde onde sabendo o que eu quero e o cara demora. Então, se está combinado você entregar um pedido tal hora, você tem que seguir a risca e respeitar ao máximo os prazos de tempo. Isso é muito, muito importante. Por quê? Porque isso pode causar transtornos na hora da pessoa depois querer pedir de novo comida de você. Então, tem vários métodos de poder se conseguir fazer isso. Quando eu digo que prato simples de se preparar, mas com ingredientes de alta qualidade dão um retorno sensacional, é porque eu falo que, às vezes, você tem um produto massa e você descobre que naquela região onde você atua, cara, ninguém trabalha com aquilo. Normalmente tem assim, a maioria das pessoas trabalha com um nicho gastronômico. A maioria é assim, aquele famoso polpettone, gnocchi, lasanha, não sei o quê. Eu já falei isso 502 vezes. São aquelas coisas que todo mundo vende. Aí chega você começa a colocar proteínas diferentes. Aí você coloca camarão. Você coloca massa com camarão, você coloca risoto, aí você coloca um peixe com algum acompanhamento diferente. Se você sabe e conhece as técnicas corretas de preparo, você sabe perfeitamente que um camarão demora 2 minutos para ficar pronto. Um peixe, dependendo do tipo de peixe, se é um filé de peixe de 300 gramas, demora 8 minutos para ficar pronto. Se é uma lagosta, demora 15. Ou seja, pratos que são sofisticados ao ver das pessoas que adquirem o seu produto, na verdade, para vocês são muito simples de se preparar. Claramente, você precisa conhecer as técnicas corretas de preparo. Mas, com isso, se você parar para pensar, você se sobressai em cima de toda a sua concorrência. Galera, a concorrência, hoje em dia, é um problema? Não, é uma solução. Por que falou isso?
Quando existe concorrência, significa que já tem gente que está se carneando um com o outro. Quando você começa a procurar dentro do seu mercado de trabalho, né? Eu trabalho como delivery personalizado, eu trabalho como personal chef, aí eu tento investigar quem é quem na parada. Aí você vai atrás de os seus concorrentes, aí você começa a digitar no Google delivery personalizado, personal chef tal bairro, personal chef tal cidade, tal região, que for que seja. O Google ajuda tudo e todos. Aí você acha fulano de tal, de tal, de tal, de tal. Aí você descobre que todos aqueles caras estão lá se caneando que serve o mesmo maldito cardápio. Então significa que aquele produto está completamente saturado. Aí você está vendo que os caras estão se caneando para vender o mesmo produto. O mesmo produto, a mesma coisa, ou é a feijoada, ou é a carne de panela, ou é a peixada. Então, galera, chegou a hora de você se diferenciar na parada. Como é que você se diferencia disso? Produto. Produto é a alma do negócio. Por exemplo, como é que a Magazine Luiza hoje se diferencia de todo mundo no mercado nacional? Porque ela tem tudo. A Magazine Luiza vende desde consórcio de casas, apartamentos, moto, carro, até helicóptero, acho que ela deve estar vendendo. Até parafuso e rebimbela da parafuseta. Pense o leque de coisa que tem. Então ela tem uma abrangência absurda e ela derruba a concorrência porque ela está poderosa e ela consegue baixar o preço. Ninguém consegue alcançar o preço dele e ela atua no mercado delivery, teleentrega, telefone, entrega a domicílio. Você tem que começar a pensar com essa cabeça também. Você tem que pensar o seguinte: o cara não está saindo de casa. Galera, ninguém está saindo de casa. Ninguém está saindo de casa. Todo mundo evita. Está todo mundo, independente de quem diga que tem que sair, não pode sair, tem que usar máscara, não pode usar máscara, que for que seja. Ninguém está querendo sair de casa, porque está todo mundo com medo. Então nós temos que pensar o seguinte: a galera come, não come? A galera precisa se alimentar. E a galera gosta de comer coisas diferentes, que está todo mundo de saco cheio de comer a mesma coisa dentro de casa. E tem pesquisas absurdas que dizem que 78% das pessoas no Brasil detestam cozinhar em casa. Por um conceito geral. Não é só porque não gostam de cozinhar ou porque não sabem cozinhar, é porque detestam sujar, porque não é uma pessoa só que vive dentro de casa, ou que são 4, 5, 6, 7. Então, pense o tamanho da louça que sobra. Pense o tamanho da quantidade de panela que sobra. Pense a quantidade de trabalho que a pessoa vai ter que ter para fazer comida para 5 pessoas todos os dias, 2 vezes por dia. Então, as pessoas levantam o telefone e fazem pedido. Aí a pessoa cansa do mesmo produto. Então, você tem que ter um diferencial. Aí você começa. Vou usar? Vou. Já que eu conheço, tenho técnica, e eu estou preparado. Estou totalmente conhecimento de técnica, preparo e tudo mais. Então, o que você faz? Começa a colocar pratos com ingredientes que ninguém tem. Aposto com você que se você coloca um prato, 2, 3, 4, 5, que tenha camarão, você não vai vender. Quem não gosta de um espaguete com camarão? Quem não gosta de um filé de peixe coberto com molho de camarão? Me digam. E aí você vai me dizer assim, mas é muito caro. É nada. Aí depois eu vou explicar a vocês por que é errado esse pensamento. Nós vamos fazer contas e eu vou mostrar para vocês. Então, o que acontece? Se você tem um produto bom, você terá um retorno sensacional. Eu vendo culinária mediterrânea. É a culinária da moda há 10 anos. É a culinária que vende e que dá dinheiro, porque tem um custo-benefício incrível. Então, você consegue derrubar a concorrência já entrando com esse nicho de pensamento e de trabalho. Então, sempre pense: produto versus clientela. Se você entende qual é o nicho de mercado que atua hoje, você irá entender que você tem que ir para o lado oposto. O chefe Venturelli está aqui. Daqui a pouco ele fazer, daqui a um pouquinho eu irei dar um exemplo e ele será a pessoa que eu vou explicar exatamente como ele fez, justamente para ele alcançar uma faixa de mercado onde ele mora absurda, porque ele exatamente descobriu que todo mundo vende aquilo, então ele diz assim: que eu não quero ir para cá não, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a tangente, vou para o lado oposto. Aí o que acontece? A adoção de técnicas aprimoradas faz você dominar muito mais facilmente o preparo das receitas. Isso é importantíssimo, porque se você sabe trabalhar corretamente, você saberá que preparar um espaguete de fruto do mar, ou um espaguete de camarão, ou um risoto, ou um peixe, ou uns camarões, ou sei lá que for que seja, produto diferenciado, você demora pouquíssimo tempo. Quando se fala em mar, crustáceos e peixes, esses elementos, essas proteínas demoram muito menos tempo que as clássicas carnes, que aqueles clássicos molhos, que aquelas clássicas feijoadas. E quando você compra algum produto desse, você já parte. A ideia é que aquilo é congelado. Então, quem diz para você que aquilo já não foi congelado e descongelado 3 vezes? Você não sabe? Se você oferece um produto fresco,
a fragrância correta, preparado com produtos não industrializados, com uma qualidade infinitamente superior à sua concorrência, você vai derrubar ele assim. Não precisa derrubar eles com o preço, você derruba com a qualidade. Todo mundo sabe que camarão é um pouquinho mais caro que carne. Todo mundo sabe que peixe se equipara com o preço da carne. Então, você não precisa se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em fazer a coisa perfeitamente. E aí eu te digo mais. Quando você trabalha com pratos fáceis, mesmo que pareça que sejam assim, sofisticadíssimos, mas são fáceis de se preparar, sabe o que, que você ganha? Tempo. Porque você produz um prato em 15 minutos, 12 minutos. Pense bem. 12 minutos, 15 minutos, 17 minutos, pensa quantos pratos você processa. Então, qual é a capacidade de produção que você tem perto de um cara que só vende carne, por exemplo? E que só para preparar um pedaço de carne demora 12 minutos. Para preparar um molho, mais tanto tempo. Para embalar, para fazer, com certeza demora mais tempo do que você preparar algo com a manipulação de um ingrediente mais sofisticado, mas também muito mais rápido de se preparar. Isso que estou dando são exemplos, né? Meros exemplos. Porque você pode vender tranquilamente uma salada mega sofisticada e preparar ela em 4 minutos. Sabe por quê? Você pode vender uma salada de camarão com folhagens e frutas, uma salada tropical, e eu aposto com você o que quiser, que em 4 minutos a salada está pronta dentro da embalagem. Porque a folhagem já está limpa, seca, guardada, conservada, perfeita, com a fragrância, a crocância impecável. Se você vai usar as frutas, você descasca na hora, prepara, monta a salada. Isso demora quanto tempo? 2 minutos. 3. Enquanto você faz isso, você prepara os camarões. Um camarão de tamanho 41,50, que é um camarão médio grande. Demora quantos minutos? 1 minuto e meio. Você tira eles, monta a sua salada, pronto. Em 4 minutos você preparou a salada. Eu quero ver alguém preparar um prato bom em 4 minutos. O Greco, ele faz American Barbecue. Ele tem que ficar 6 horas antes para começar a preparar comida. Aí é uma loteria. A menos que ele tenha encomendas, claramente. Mas pensa a quantidade de carga de trabalho que o cara tem. Você pode fazer tudo na hora, perfeitamente. Você tem todo o seu mise en place perfeito. Você consegue trabalhar fantasticamente bem. E é massa isso, porque isso funciona perfeitamente, perfeitamente. E ó, digo para vocês que onde tem giro, tem lucro. Onde tem lucro, tem sorriso. Onde tem sorriso, tem harmonia. A gente está aqui pensando o seguinte: eu quero sair do marasma do desemprego, eu quero sair do marasma da pandemia, quero sair do marasma da crise do governo, eu quero sair de qualquer coisa que me fale de problemas. Preciso ganhar dinheiro, preciso comer. Se você precisa comer, também os outros precisam comer. Então, fique ligado. Gatilho mental. Se você come, os outros comem. Então, se você precisa comer, você tem que começar a pensar o seguinte: os outros também querem comer. Aí, veja bem, se você come arroz, feijão, não sei o que, não sei o que mais, eu não aguento mais. Eu quero comer outra coisa. Você tem um poder aquisitivo para você se permitir de poder comprar um prato. Que em vez de pagar 30, vai pagar 33, ou que em vez de pagar 19, vai pagar 24 ou 23, mas vai comer algo que você não come nunca. Porque ninguém faz direito. O único lugar onde você consegue comer é num restaurante, mas o restaurante está tudo fechado. Então, e ainda mais, você vai num restaurante, gasta uma grana preta para comer. E aí você vai fazer o quê? Você está aí preparando uma comida diferenciada e vai vender para esse cliente. No capricho, porque você se preparou, você estudou, você treinou, você tem um conhecimento total sobre técnica de preparo, de manipulação e tudo. Então, você vai arrasar. Você vai vender um produto fantástico a um preço menor que o restaurante, que bate de frente com a sua concorrência. Só que em vez que eles vendem carne, você vende camarão. Eles vendem carne, você vende peixe. Eles vendem carne, você vende uma salada fantástica. Eles vendem aquela salada mista com cenoura, alface lisa e tomate e cebola. Não, você vende uma salada. Uma salada que a pessoa come uma salada e se sente satisfeita. Hoje está todo mundo nessa noia de engordar, porque está todo mundo dentro de casa, não consegue fazer nada, não pode sair para caminhar, não pode ir para academia, não pode fazer nada. Então o cara entra numa noia dela, quer comer coisa leve. O cara está de saco cheio de comer aquela coisa leve básica. Então você tem que sempre pensar. Se ponha no papel do seu cliente. Se o seu cliente pensa, se você pensar assim, se eu fosse o meu cliente, eu queria isso, isso e aquilo. Então comece a explorar isso, isso e aquilo. Comece a ver a concorrência que vende. E aí, ó, explore para valer isso. Aí você tem o portfólio, você é um cara que já tem uma capacidade de preparar, já você treinou, porque você fez um puta curso com um bocado de receita, não sei o que das quantas, conhecimento maravilhoso. Aí você tem um incrível portfólio no seu feed, do seu Instagram,
no seu Facebook. Aí o seu cliente começa a ver, diz, caramba, o cara é bom, cara, olha que pratos maravilhosos, eu quero. Aí você vai fazer o quê? Vai atrás, né, cara? Aí o cara vai atrás de você, ele procura, você fala já como é que funciona a coisa, como é que é o esquema, que ele tem que pedir antes, mas que você vai fazer tudo na hora, produto fresco, lindo, maravilhoso. Tá pronto. Aí quando você está arrasando, está ganhando cliente um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Aí vai chegar uma hora que vai dizer assim, infelizmente eu não posso mais receber pedidos. A minha capacidade de produção está limitada a esse número. Aí você cria uma escassez para o cara. O cara vai dizer assim, não tem, então todo mundo quer esse produto. Então amanhã vou me antecipar. Ó, eu quero para amanhã. Ou para depois, beleza, para depois da manhã tem. Então pronto. E o cara já se apaixona. Aí você vai fazer um produto incrível, ele recebe um produto fantástico, na hora certa, numa embalagem boa, perfeita, impecável, na montagem, na apresentação. Galera, esse é cheque na mão. O cara é certo que vai comer a sua comida pelo menos 2, 3 vezes por semana. Isso é certo, certo. Agora, para fazer isso, tem que ter técnica, né? Tem que ter conhecimento, tem que ter capacidade. Você tem que saber dominar muito bem todas as técnicas de preparo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, bom, eu tenho que me preparar adequadamente para eu poder encarar no mercado. Porque se você não se preparar adequadamente, você vai ser você e mais os 839.750 que vendem o mesmo produto de você. Aquele produto mais ou menos certo, gostoso, bonito. E aí, pensa o seguinte, ainda você vai fazer uma divulgação massa com as fotos que você posta. Cada vez que um cara chega e diz assim, porque o cara vai procurar você, o cara descobriu que você existe. Aí o cara vai lá no seu feed, no seu Instagram ou lá no seu Facebook, ele vê 3, 4 fotos aí, ele entra em contato, porque ele fala com você direto, WhatsApp, e ele começa a falar. Aí você começa a dizer pro cara assim, veja bem o que eu tenho, olha que interessante o meu cardápio. Aí você tem, de repente, um link com cardápio tal, paf, aqueles 20 pratos incríveis, 15 pratos fantásticos. Aí o cara diz assim, fantástico, cara, fantástico, olha que cardápio. Aí o cara faz o pedido, recebe. Aí o cara, quando recebe, diz assim, meu irmão, por que eu não conheci esse ser humano antes, cara? E eu estava perdendo meu tempo, comendo aquela carne sempre, me embuchando, engordando, sempre aquele negócio que eu não aguento mais nem sentir o cheiro. Aí sabe o que é que ele faz? Ele começa a divulgar o seu produto. Ele começa a postar as fotos do seu produto. Ele começa a divulgar para os amigos o seu nome. Aí a mulher dele vai dizer assim, meu irmão, eu comi uma salada incrível, cara, incrível. Eu estou satisfeita e estou leve, feito um passarinho. Aí sabe o que ela faz? Pô, todo mundo está fazendo o quê hoje? Fica dentro de casa. É WhatsApp, é Zoom, é Telegram, não sei o que. Os caras vão ficar com cãibra nos dedos de tanto falar. E ela vai dizer assim, o quê? Menina, tu não faz ideia o que eu comi hoje. Almocei uma salada fantástica. Galera, fiquei satisfeito pra caramba, mas tô leve. E olha o preço de um polpetone com massa de pomodoro. Então, pense. Aí o cara vai começar a divulgar o seu nome. Vê quem vê um prato bonito, gostoso, bem elaborado, arrasou. Aquilo começou a virar uma teia de aranha. Então, façam com que a sua comida seja elogiada e espalhada à torta direita. Isso é muito importante. Galera, isso é importantíssimo. Esse é um quesito, quando se trabalha com atendimento ao cliente, imprescindível. Imprescindível. Porque você vende comida, mas você vende emoção, você vende prazer, você vende bem-estar, você vende saúde. Se você vende um prato leve, você está vendendo saúde. A pessoa diz assim, cara, isso aqui é uma comida fit sem ser fit. Vez que eu quero comer aquela batata doce, com aquele peito de frango, com aquela cenoura, vagem e couve-flor, eu estou comendo uma coisa maravilhosa, saborosa, suculenta, gostosa, e eu acho até que é capaz de ter menos calorias do que aquele prato, que ninguém aguenta mais ouvir falar a palavra batata doce e peito de frango. Aí, óbvio que se a coisa é gostosa, é óbvio que todo mundo vai espalhar, vai dizer, cara, vocês não têm noção, eu descobri a mina de ouro, cara, o prazer de me alimentar bem, e pagou ainda barato. Aí entra, que se você não tem o conhecimento correto do uso dos ingredientes cruzados, dificilmente você alcançará o que você se prefixou como objetivo final, que é vender e lucrar com isso. Se você vai trabalhar com camarões, você tem que ter pelo menos 4, 5 tipos de receitas, se não 6 ou 7, diferentes, que leve um camarão. Aí você vai dizer assim, mas daí o cara vai dizer assim, pô, só camarão, tudo a mesma coisa. É nada. Você tem um tipo de salada,
um tipo ou dois tipos de entrada, 2 tipos de pratos principais, que seja risoto, massas, que for que seja, e ainda depois um prato que seja assim, com peixe, uma coisa do tipo, e um acompanhamento. Ou seja, a proteína é a mesma. Mas o cara nem passa na telha da cabeça dele que ele está comendo o mesmo camarão que ele comeu ontem. Ontem ele pediu uma salada tropical. Aí hoje o cara pede um espaguete de camarão. Aí a mulher dele amanhã vai comer um risoto de camarão. Aí o fulano, depois de amanhã, vai pedir um peixe com molho de camarão. Aí o cara está comendo peixe com molho de camarão. A mulher dele, o dia anterior, comeu risoto com camarão. O seu cliente hoje comeu salada tropical, onde também vai o camarão. Amanhã ele vai comer o espaguete com camarão. Então você está notando que são itens diferentes aonde também tem o camarão. Isso significa cruzar os caminhos. Aí o que acontece? Então você pode se permitir, às vezes, como tem um cardápio baseado nisso, mesmo que você receba encomenda, você pode se permitir de fazer o quê? Comprar o camarão com antecedência. Aí você descobre que tem um fornecedor que tem um puta camarão, bom pra caramba. Preço ótimo. Aí, de repente, com casca inteira, mas você manipula, você sabe que perde 50% entre cabeça e casca, mas você sabe que a cabeça e a casca você vai usar para fazer altos molhos. Claro, se você fez cursos para aprender tudo isso, você sabe que uma cabeça e uma casca valem ouro hoje em dia. Valem ouro, tanto quanto o filé do camarão. Aí você sabe que se você comprar e manipula, você paga bem mais barato que comprar pronto. Então você já tem um lucro ótimo. E aí você começa a preparar, porcionar, faz acontece. E você oferece produto desse, você pode estocar, paga mais barato, em vez de comprar de 200 em 200, ou de quilo em quilo compra 5 quilos. E aí você consegue abrir as suas portas para a lucratividade. Porque você vende um produto massa. E nós estamos falando de camarão, mas estamos podendo falar de peixe, podemos falar de qualquer coisa. Qualquer coisa. Até se você vive na beira da praia, você pode até vender carne, se todo mundo vende peixe. Você tem que sempre pensar localização versus oferta e versus procura. Se tem uma oferta monstruosa, você procura ir para o outro lado. Mas vamos lá, você tem que entender uma coisa, você consegue chamar a atenção do seu cliente com receitas que não se encontram com facilidade, a não ser em restaurante especializado. E ainda mais, 99% das vezes, esses seus clientes não fazem nem a menor ideia de como preparar isso em casa. É óbvio, né? Que o cara vai querer saber como se prepara camarão? Se o cara está acostumado a comer outro tipo de comida. Então você tem que fazer o quê? Isso vai lhe oferecer oportunidades incríveis de você poder explorar ao máximo isso e ter um retorno infinitamente maior, mas é infinitamente maior do que a maioria dos seus concorrentes que vendem sempre os mesmos pratos. E, consequentemente, só fazem concorrência um ao outro. Aí eu vou explicar o porquê. Abrir uma parêntese. Você vai dizer assim, mas você está falando de camarão? Camarão custa ouro na cara. Negativo. 1 quilo de camarão bom custa R$60. O quilo. Todo mundo sabe disso. De canto a canto. É o rosa? Não. É o cinza? Beleza. Não tem problema. Mas você consegue comprar esse produto a um preço ótimo. Aí, veja bem, ele custa o preço de um filé mignon, um pouquinho mais caro, né? Um filé mignon deve custar uns R$55 o quilo. Quando você serve uma proteína de carne, menos de 250 gramas, é impossível você servir. Como é que você vai servir para um prato, para um almoço, 150 gramas de carne? Nunca. O cara vai lhe jogar atrás o prato. Então você tem que servir realmente uma quantidade de proteína compatível com as expectativas do seu cliente. Então todo mundo sabe que o cara pede um prato com filé mignon, ele quer pelo menos 2 medalhões ou um tornedor desse tamanho, de 250 a 300 gramas de carne. Faça as contas, divida. Vamos que seja 60 dividido vezes 4, dá R$15 de custo. Aí quando você serve um prato com camarão, você não bota mais que 120 gramas. E olhe, que eu ensino os meus alunos, eu em todos os meus restaurantes, e olhe que eu virei famoso de cabo a rabo do Chuí ao Iapoque por vender pratos riquíssimos de frutos do mar. Aí eu sabe o que eu colocava nos meus pratos? Eu coloco, hoje em dia, quando eu trabalho como personal chef, ensino os meus alunos a colocar nos pratos deles 120 gramas de camarão. Galera, se você faz um espaguete de camarão com 120 gramas de camarão, e eu vou convidar vocês a olhar no stories meus, uma aluna minha que está participando do desafio do meu curso,
ela postou um espaguete exatamente com a quantidade correta de massa e de camarão. Você vai olhar ele. E eu elogiei, inclusive, o prato. Espaguete de camarão. Tem mais camarão que espaguete, parece. Porque para cada garfada que a pessoa vai dar na massa, ele vai comer um camarão no mínimo. E tem 120 gramas. Agora, vamos fazer as contas. R$60. 120 gramas dá quanto? 66. Não, 72. R$7,20. Ou seja, metade do que o valor de um prato com filé. E eu garanto para vocês que o cara se esbalda rola de felicidade comendo 120 gramas de camarão. Então tá aqui, dito feito. Eu fiz uma conta rápida, imediata, usando uma ficha técnica à perfeição, onde a proteína base, que é o camarão, que para mim é infinitamente mais renomada do que um filé ou uma picanha, e onde o Greco aqui agora está dizendo que R$120 uma picanha de qualidade o quilo, veja a roubada Master Blaster, caralho. Então você vai vender um prato infinitamente mais sofisticado, porque o cara picanha, ele encontra no supermercado, ele acha que sabe preparar. Agora, o camarão, o cara encontra no supermercado, não sabe nem o que fazer com aquele camarão lá, 97% das vezes. Então pense, já começou aí. Você está vendendo um prato riquíssimo de camarões e está custando menos que a metade de um prato onde vai filé ou picanha. Então você dobrou o seu lucro. Dobrou. Se você vender ao mesmo preço que o cara está vendendo a picanha, está feito. Está feito. Então, estão vendo como, às vezes, vender produtos que parece que são caríssimos. Não são caros, não. Custo-benefício absurdamente alto. Isso é importante. Isso você tem que se ligar com essas coisas. Por quê? Porque você está vendendo um prato de restaurante de primeiro nível. Se você pensar na sua cidade, de repente você mora numa cidade menor, uma cidade no interior, uma cidade com poder aquisitivo bom. Me diga uma coisa, quantos restaurantes na cidade de vocês tem que vende prato com camarão bom, bom? Não que aquele camarão desse tamanho, borrachudo, que joga na parede e retorna. E tão duro que tá. Vocês contam em uma mão e provavelmente em dois dedos. E olhe lá, você tem dois. 120 gramas para deixar o prato abarrotado de camarão. Porque a galera vende a maioria de restaurante e bota 80 gramas de camarão. Mas você arrasa e mete 50% a mais. E você está dentro dos seus custos absurdamente. E ainda você derruba a concorrência com uma qualidade incrível, absurdamente incrível, e um preço. Isso lhe oferece oportunidade incrível de você explorar ao máximo isso. E ter um retorno infinitamente maior do que a maioria dos seus concorrentes que vende sempre os mesmos pratos. Eu falei para vocês antes, que adianta você entrar no bolo da concorrência. Aí você via mais um dos que já existem. E aí, como você entrou por último, ainda mais um é o último da roda do carro, ou seja, você é o step do caminhão, o step do carro. Ninguém vai lembrar de você. A lembrar de você, o povo, você quer que ele se lembre de você, você tem que sempre pensar o seguinte: você tem que se sobressair mesmo frente aos outros, galera. Então aí entra conhecimento, técnica, preparo. Não adianta você fazer as coisas assim, a Deus dará. Ah, não, porque eu acho, não achômetro, não porque eu penso, porque eu vi. Eu vi lá na internet um negócio no YouTube, outro, não sei o que, eu vi um conteúdo, escutei um cara me falando. Não, porque no restaurante, meu patrão fazia assim, assim, assado. Galera, para se ganhar dinheiro, precisa estudar. Por quê? Se você quer trabalhar com comida, precisa que alguém lhe ensine realmente como é que o negócio funciona, né? Você tem que entender como se chega ao que eu estou falando para você agora. Se você precisa ir na contramão, frente a todo mundo, entre na contramão do jeito correto, sem se espatifar no primeiro caminhão e morrer. Isso que funciona. Se você tem um guia que lhe enfia um trilho embaixo do seu caminho, bora! Você pega e trilha o seu caminho, cara. Confie no que eu falo. Então é impressionante isso. Nos meus restaurantes todos, a vida inteira, eu botei 120 gramas de proteína de mar. Entre no meu Instagram e veja a quantidade de frutos do mar que tem naqueles pratos, cara. É tanto fruto do mar, porque eu sempre disse, por garfada, cada garfada tem que ter pelo menos um camarão. Se é fruto do mar, tem que ter um polvo, tem que ter uma lula, tem que ter um mexilhão. Tem que ter até a última garfada. E possivelmente ainda tem que sobrar um pedacinho de fruto do mar ou alguns camarões no fundo para comer de fim. Veja bem, se sobressair e ganhar dinheiro da concorrência, se sobressair e ganhar da concorrência, você tem que trabalhar com as mesmas receitas, tem que praticar aquela guerra de preço. Você não pensa em derrubar, você tem que ter o seu
caminho correto. Você tem que pensar isso. Você não tem que se preocupar com os outros. Você descobriu que os outros fazem isso, então você siga o seu caminho. Você aprendeu para seguir o seu caminho. Você está firme e forte na parada, então você vai embora. Porque você tem que se preocupar em fazer o seu muito bem feito. E aí você vai arrasar e vai se sobressair, que Deus que me perdoe, não vai sobrar para ninguém. Quando a gente quer começar a preparar um cardápio personal delivery e de personal chef, que é, às vezes, né, não ter medo de usar ingredientes que podem aparentar ser caros, mas que, na verdade, no resumo das coisas, de caro não tem nada, porque eu mostro para vocês que tem coisa muito mais cara. O pessoal diz assim, mas eu vivo numa região que só vende carne, porque eu quero. Digo, pronto, então faça tudo menos que vender carne, né, galera? Porque quando você entra, por último, numa praça de mercado, você mora numa cidade que tem 120 mil habitantes, uma cidade que tem 70 mil habitantes, uma cidade que tem 50 mil habitantes, que eu acho que é muito melhor do que trabalhar naqueles mega centro habitados. Por quê? Porque, às vezes, nos centro habitados de grande tamanho, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para conseguir ter o primeiro approach. Claro que depois, quando engata, se você está arrasando e mandando bem demais, engata a primeira, a segunda, a terceira, vai-se embora para sempre. E trabalho é trabalho. Você tem que pensar o seguinte, siga a tangente oposta. Se está todo mundo vendo uma coisa, vai-se embora daquele nicho, cara. Entre em outro na hora, na hora, na hora. Todo mundo vende carne, então todo mundo tem carência de peixe, crustáceos, massas diferentes, risoto diferentes, coisas diferentes. Aí o cara diz assim, pô, mas peixe e crustáceo numa região de carne? Eu digo, veja bem, o cara que compra, se você chega fazendo algo impecável, galera, estamos falando primeiro uma coisa, autodidata não, né, cara? Estamos falando de alguém que realmente cursou, um cara que realmente tem cacife, tem preparo, tem conhecimento, tem técnica, tem variedade de receitas. Nós estamos falando desse naipe de profissional. Autodidata que vai lá, vasculha na internet, fuça no YouTube, faz. Menino, que passa mais tempo procurando do que achando alguma coisa. Que não vai conseguir lugar algum, porque ninguém deixa conteúdo de verdade dentro do YouTube. Ou se deixa, garanto para vocês que é falho, porque eu mesmo, eu não vou deixar tudo pronto para você. Um cara que entende muito sabe como fazer a coisa. Um cara que não conhece não vai começar com as minhas receitas que eu mostro, mas mostro tudo mais ou menos. Eu mostro para quem entende, mas eu mostro para vocês que eu entendo muito. Mas o resto, a gente tem que se preparar, a gente tem que pensar o seguinte, você tem que ter conhecimento. Aí nós estamos falando de uma pessoa dessa. E quando você tem esse conhecimento, você tem a capacidade de meter bronca e dizer assim, agora eu vou pegar e vou montar um cardápio para derrubar todo mundo aqui. Na verdade, você não vai derrubar ninguém, porque todo mundo está vendendo carne. Não é vendendo peixe, crustáceos, massa, risoto, saladas e coisas diferenciadas, menos aquelas carnes, churrasco, aquele bife a milanese, a parmigiana, aquele polpettone, aquele nhoque, aquele não sei o que. Não, saia para o melhor, diversifique o que todo mundo vende. Eles vão continuar vendendo, mas provavelmente você vai ser uma grande opção dentro desse mercado. Por que falo isso? Porque grande opção no mercado é o que mais falta. Falta por quê? Porque em uma cidade onde é cercada por fazenda de produção de carne, de abate de carne, não sei o que. Eu tenho um aluno que mora no interior do Mato Grosso. Galera, ele está circundado por gado. O cara diz assim, cara, o povo pensa, olha, faz gado, 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 gado. Aí o cara diz, o que eu faço? Eu digo, pronto, começa a vender lagosta e camarão. É, mas impossível. Galera, vocês não têm noção o que ele está vendendo hoje. É assim, é assustador a quantidade de produtos derivados do mar que o cara vende. Por quê? Porque o povo conhece derivados do mar, sabe qual é o produto do mar, adora o produto do mar, mas ele não sabe cozinhá-lo, não sabe prepará-lo, não sabe nem onde conseguir comprar, menos ainda. Então, se aparece alguém que oferece isso, ele quer. Por quê? Porque o povo tem grana para gastar, mas em vez de comer carne, cansou de comer carne, quer comer outra coisa diferente. Importantíssimo pensar nessa opção. Aí outro dia eu estava explicando uma coisa que não ficou muito clara, talvez, porque teve pessoas que ficaram meio se questionando sobre esse assunto. Eu falei que uma porção de filé, vamos ter um exemplo, um prato clássico que vende muito, uma massa com um belo do molho e um acompanhamento filé mignon. Todo mundo gosta de comer. Então, massa com filé mignon, vai ter uma porção de massa com 70 gramas de massa, em vez de 100, porque senão o cara morre. Mas vai ter que colocar 250 gramas de proteína. Vamos fazer as contas. Hoje eu vou fazer contas no papel. Eu queria ter conta, papel e caneta para mostrar para vocês como é que funciona. 250 gramas de carne, se 1 quilo de carne custa R$60, vamos fazer as contas. Divide por 4,
dá 15. Não é não? 60, 30, 15. Aí você vai fazer um belíssimo espaguete, um belíssimo risoto de camarão. Vai 120 gramas de camarão. E galera, 120 gramas de camarão. É camarão que não sabe onde enfiar. Você vai fazer o quê? Faz as contas. Ou mesmo 60 reais por quilo. Só que não é 250 gramas. Não é um quarto. Hoje é 120 gramas, é a metade de um quarto. Então custa R$ 7,50. Então hoje você consegue entrar no mercado com custos inferiores ao que o seu colega está vendendo carne, e você vai derrubar o seu colega que vende carne. Por quê? Porque você tem uma opção que ninguém tem. Um puta prato feito com camarão, um espaguete feito com camarão, um risoto feito com camarões, um peixe feito com molho de camarão, uma coisa desse tipo, uma entrada. Isso aqui é um luxo. A galera adora isso. Adora, adora, adora. Aí você pensa assim, tá, mas o peixe, o camarão, beleza, e os outros pratos? Eu sempre falo uma coisa, faça uma pesquisa, pronto, faça uma simulação. Ah, eu queria saber o seu cardápio, que eu preciso saber o que você está vendendo, porque eu queria saber melhor como é, como é que não é, como é que funciona. Aí o cara lhe manda o cardápio dele, manda por e-mail, manda por WhatsApp, manda sei lá por o quê. Aí você observa. Eu, normalmente, quando eu fazia estudo de concorrência, eu, inclusive, fazia pedido. Ah, mas você tem delivery? Tenho. Eu faço o serviço de personal chef, mas eu tenho um delivery personalizado. Então, eu não posso lhe entregar agora, mas você encomenda amanhã, tal hora, tal, está na sua porta de casa. Beleza, eu quero. Porque eu quero saber qual é a embalagem que ele usa, qual é o serviço de entrega que ele adota, quanto tempo ele demora, quais são as condições de entrega do produto, quais são as condições de temperatura do produto, qual é a quantidade que ele serve. É uma porrada de coisas que a gente precisa conhecer para descobrir quem é a concorrência. Mas você não precisa também pedir o cardápio inteiro. Você pede um de outro, Você já sabe mais ou menos, porque você está vendo o cardápio, você sabe mais ou menos quais são os pratos que vende. Aí, como eu sempre digo, vai para a reta oposta. O cara vende tendência de carne, vai para a tendência de peixe. Claro, deixe carne. Continue deixando um pouco de carne, continue deixando as coisas. Mas força barra em massas, risoto. Aí tem muita gente que diz assim, ah, mas ninguém sabe o que é risoto. Eu digo, oh, é nada. Hoje todo mundo vê 897.492 programas de televisão que fazem comida. É competição disso, concurso daquilo, competição daquilo outro, e não sei o que, não sei o que mais. Só falta agora a mulher pelada e homem pelado fazer concurso vendendo comida junto, porque eu não consigo entender mais, cara. É virar uma coisa maluca. Então, o que é que acontece? A gente vê, todo mundo sabe, todo mundo opta, e então você entra e pensa o seguinte, agora eu vou entrar numa veia do mercado que está ainda virgem. Porque muita gente não sabe que tem vertentes que são facilmente exploráveis. Muita gente pensa assim, não, todo mundo vende carne, então significa que o mercado está para carne. Muito errado. Vocês sabem quando existe escassez e quando existe abundância? Abundância é o quê? É sobra de oferta, é uma abundância. Então, o que acontece? Aí começa aquela carneficina. A abundância gera o quê? Carneficina. O que é carneficina? É cada um começa a baixar o preço. E baixa, e baixa, e baixa. O prato custa 15, o cara está vendendo a 40. Aí o concorrente vende 38, o cara vai para 36, o outro vai para 32, 31. Galera, daqui a pouco o cara está vendendo preço de custo. Abundância. Agora, assim, quando existe escassez, você oferece algo que é escasso no mercado, dificílimo de se conseguir. Escassez, uma palavra que Platão falava há milhares de anos atrás. A escassez gera procura, gera cobiça, gera interesse, gera vontade de conseguir. A escassez serve para essas coisas. Então você tem que fazer o quê? Explorar a escassez. Você vai vender o quê? O que os outros não vendem. Você vai vender o quê? O que todo mundo gosta, mas que ninguém faz. Então você vai começar a procurar esses nichos específicos e vai começar a explorá-los pouco a pouco, pouco a pouco. E não é só vendendo peixe inteiro assado, peixe inteiro no sal, ou camarão. Não, você pode vender outras coisas, inúmeras coisas gostosíssimas, coisas que
Os alunos meus aprendem que, tipo assim, pense, num módulo que tem 18 entradas, não vai descobrir 4 entradas que ninguém vende. Claro que vai encontrar. E normalmente entrada que custa R$ 1 o custo e que vende a 10, 12. Quando as entradas custam 15, 20, 25, 30, porque se você vai fazer uma brusqueta de pomodoro, vai gastar o quê? R$ 2. Você vai vender a 12, pense a quantidade de lucro que está tendo em cima. Quem vende brusqueta de pomodoro, de tomate? Ninguém. Ou você vai vender uma brusqueta vegetariana, e tem várias. Agora não vou abrir o jogo para vocês quais são os pratos maravilhosos que tem no curso, porque senão eu vou entregar todos eles. Mas tem brusquetas vegetarianas que custam esse precinho, e que vendem a esse preço. E que custa metade do que os outros vendem. Então você tem um poder de barganha absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Você consegue administrar a sua lucratividade com uma facilidade incrível. Por quê? Porque você tem um puta conhecimento, tem uma técnica assim, apurada, você sabe como identificar o nicho que você vai descobrir e explorar, e aí vai, né? Como eu sempre digo, senta no míssil, porque o míssil não é, ele só sobe. Então pense o seguinte, vamos usar a lógica das coisas. A gente tem que saber escolher as receitas corretas. Aí eu sempre digo, não, faça uma mini pesquisa de mercado. Mas você não precisa fazer uma enquete, até pode fazer uma enquete. Poste um prato bonito, de peixe, de carne, de camarão, salada, não sei o quê. Uma entrada, um tostado, umas crostini, umas brusquetas, uns acompanhamentos, umas sobremesas. E comece. Você gosta? Você comeria agora? Você gostaria que ele servisse isso? Você quer experimentar? Eu mando uma degustação para você e você aceita? Eu garanto para vocês que chove informação. E você, ó, só armazena, só armazena, só armazena. Você faz o quê? Começa a conhecer o mercado onde você vai atuar. E isso lhe abre portas incríveis, porque você vai descobrir que, de repente, aquele prato com tal produto, tal proteína, que ninguém vende, gerou uma cobiça danada. Querem ver um exemplo para vocês? Eu posto coisas no meu Instagram. Quando eu posto um camarão, algo que vai camarão, vai lagosta, vai uma coisa elaborada com um tipo de camarão, cara, eu tenho mais de 1.000 visualizações, mais de 1.000 likes. Quando eu posto uma carne, eu chego a 300, 400, 500, às vezes não chego nem a 250. Acredite se quiser. Então significa que a minha clientela gosta de algo que dificilmente alcança. Isso é importantíssimo, porque você descobre como a coisa funciona e você descobre qual é a preferência do produto que o seu cliente quer dessa forma. Então, se você tem uma tendência a receber mais visualizações e mais likes, quando você posta algo do mar, significa que a sua região está carente disso. Que a pessoa que você está alcançando com visualizações está carente disso. Então, comece. Aí você pensa assim, pô, mas o Brasil inteiro olha para mim. É verdade. Então comece a focar. Comece a ver o seguinte, faça uma pesquisa, faça uma enquete relacionada ao que está em volta de você, para começar a entender realmente quem é quem. Descobrir qual é a tendência que você tem que entrar no nicho de trabalho. O chefe Venturelli fez o quê? Ele chegou numa região, galera, uma região que vende peixe que só, porque é na beira da praia, numa praia do Ceará, onde vende peixe, onde se compra peixe, camarões, lagosta e não sei o que, de tonelada. E aí ele foi ver, ele descobriu que lá só vende peixe frito, muqueca disso, no ensopado daquilo, peixado daquilo outro. E nada mais. Ele fez o quê? Entrou com um cardápio mediterrâneo, inteligente, e fez o quê? Arrebentou. Ele foi contra a corrente. Tá, estou vendendo peixe frito, pronto. Então eu vou vender peixe assado na brasa. Tá, estou vendendo peixada, pronto. Eu vou vender espaguete fruto no mar, eu vou vender risoto de camarão. Menos que todo mundo está vendendo. O cara, em 3 semanas, deixou os outros a ver navio, e o lugar onde ele virou sócio, explodindo de gente. Por quê? Porque ele escolheu inteligentemente o nicho correto. Isso acontece com todos os personal chefs, todo o pessoal que está fazendo delivery, que está vindo da minha escola, que está vindo da escola, do curso Cozinhe como um Chefe. Isso é algo que realmente ele abre portas absurdas. Absurdas, absurdas. Porque o mesmo exemplo que eu fiz outro dia do Edson Steak, mesma coisa, o cara vendia buffet e arrebentava vendendo buffet infantil. Aí o cara depois teve aquele empecilho todo, essa bronca toda que surgiu da pandemia, essa crise. Não é só pandemia, porque agora o desastre é crise financeira, crise, ninguém tem dinheiro mais. O problema é que o país está parado.
Então a gente tem que se virar com o que tem. Ele fez exatamente a coisa mais inteligente do mundo. Ele disse, pronto, eu vou explorar um nicho que na minha terra, que é em vinhedo, mas um lugar que também está parado. Aí ele começou a explorar a coisa da forma correta, começou a explorar as pessoas que residem, fazendo o quê? Oferecendo um produto de culinária mediterrânea. Aí ele pensou assim, cara, o povo está enlouquecido. Todo mundo está na noia que está engordando. Então eu vou fazer o quê? Eu vou oferecer pratos que satisfazem, mas que ao mesmo tempo não lhe engordam. Pratos que são saudáveis, pratos feitos com ingredientes frescos, sem nada industrializado, pratos ecologicamente corretos, feitos com coisas orgânicas, e assim vai. E realmente, tudo que ele pôs na roda, realmente gerou algo muito maior e uma demanda muito maior, uma curiosidade muito maior, uma vontade de conhecer muito maior do que aquela mesmice que todo mundo vende. Então, assim, quando a gente escuta aqueles profissionais reclamarem que a concorrência é acirrada, por quê? Porque não tem um conhecimento avançado do nicho gastronômico onde atua. Então, o que acontece? Dificilmente o profissional consegue se sobressair frente aos outros. Então, eu quando falo que se você tem vontade de crescer no seu mercado, você tem que evoluir também, tem que investir em si mesmo. E investir em si mesmo faz o quê? Você vai ter que aprender. Mas você não vai aprender gratuitamente, porque ninguém lhe ensina nada de graça hoje, cara. Ensinamento de verdade custa, porque a pessoa do outro lado, ele precisa receber para lhe ensinar, porque ele tem custos também. Então, quando eu digo assim, invista em você. Assim, mergulhe de cabeça no que você está querendo. Quando você cria um portfólio, você cria um portfólio de receitas, então você tem que aprender a tirar foto, a empratar, a postar, tem que aprender a fazer a explicação do prato, da receita. Tudo isso são detalhes imprescindíveis e fundamentais para o seu cliente, o seu potencial cliente, alcançar aquilo. Ou que ela quer comprar o seu produto, é assim que você vai vender ele. Classifique as suas receitas, os seus pratos corretamente, identifique eles, sinalize eles, faça eles serem lindos, maravilhosos e claramente na hora de produzi-los, faça com que eles sejam perfeitamente idênticos. Se você quer se sobressair frente aos outros, você tem que fazer algo diferente. Você tem que ter um diferencial. A falta de domínio de técnicas e de manipulação de produto específico leva uma pessoa a não saber como trabalhar com tais produtos. Então, ela foge daquela receita, foge daquele nicho. Quando o nicho é fazer carne, essas coisas, patatá, que todo mundo mais ou menos tem um conhecimento, o cara faz. Mas quando se começa a entrar em algo mais elaborado, mais específico, mais especial, mais gostoso, mais complexo, porque de complexo não tem nada. Na verdade, de complexo é o cara não saber fazer a receita. Quem sabe dominar aquilo, tira de letra. A maior dificuldade em conseguir se sobressair frente aos outros é, com certeza, a falta de preparo da maioria das pessoas que exercem essa profissão. Quando eu falo que sem o conhecimento adequado não vai conseguir sustentar um cardápio cativante e ao mesmo tempo lucrativo, é porque isso é verdade. Porque você precisa criar um cardápio fantástico, mas ao mesmo tempo um cardápio com a qual você saiba ganhar dinheiro. Então você tem que dominar as técnicas de manipulação, saber comprar, identificar se o produto é bom, depois saber manipular ele, elaborá-lo, servi-lo. Então é muito importante que você saiba criar algo que é um passo a passo, que vai em conjunto com passo a passo na criação do seu cardápio, que vai em conjunto com passo a passo na sua capacidade de armazenamento, de cocção, de preparo, de finalização e de entrega, ou a sua capacidade de trabalhar na residência de terceiros. Ou seja, tudo isso é muito importante para você conseguir conduzir as coisas da forma mais correta possível. Resultados aparecem quando você sabe fazer as coisas corretamente, com organização, com a sequência correta. Então, quando você quer escolher uma receita, você pense em tudo que vem para trás e tudo que vem para frente. A receita que você vai preparar, o produto que você vai vender, é o elo que existe entre todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade de preparar, toda a sua mini estrutura que você montou para que o produto que vai ser elaborado, a proteína e tudo mais que vão ser elaborados esteja impecavelmente em perfeitas condições. Depois você tem que ter conhecimento para saber vender, saber entregar, saber embalar. Esse elo que existe entre o simples você preparar uma receita e o antes e o depois é importantíssimo. Isso você gera com conhecimento. Isso gera com prática. Prática de quê?
prática, impor em prática as suas técnicas que você está aprendendo. É importantíssimo isso. É importantíssimo explorar ao máximo aquela faixa de mercado que está carente dos tipos de receitas. Aquelas receitas que você sabe dominar com a maior facilidade. Então, eu muitas vezes digo assim, galera, fique ligado que crustáceos, peixes, risoto, massas e carne diferenciada são algo que abre portas, não, abre batentes, abre corredores, freeways, porque ninguém vende isso. Me diga você, na sua cidade, quantos personal chef, quantos delivery você conhece que vendem risoto ou que vendam 3 tipos de receita diferentes de camarão? Ou 2 tipos de receita diferente de lagosta, ou de outros crustáceos, ou que vendam ossobuco, ou que vendem rosbife, ou que vendem um bife empanado do tamanho de uma orelha de elefante, ou que vendam um vitel toné, ou que vendam um peixe no sal. Me digam. E acho que vocês encontram isso muito raramente. Com isso, você consegue alcançar algo muito além do que todos os outros fazem. Porque se você vai procurar quantos polpettone, quantos escondidinho, quantas lasanha, quanto parmigiana, quanto gnocchi ao pomodoro, quanto frango assado, quanta estrogonofe, você procura isso e você soma todos que vendem, você já deve estar com 150. Muita gente vende esse produto. Aí você vai encontrar um produto por 50, por 30, por 20, por 10. Aí o seu, você não encontra. Você encontra, tá lá, nas estrelas o preço. Não, mas você é esperto, você vê. Aí você diz assim, eu conheço a ficha técnica, aí eu sei que o cara tá explorando demais. Então eu vou entrar com um produto melhor. Aí você pede, faz o pedido. Chega o pedido. Aí você vai fazer o quê? Experimenta. Aí você diz, pô, o meu derruba isso. O meu é 10 vezes melhor. Por quê? Porque você faz corretamente. Você tem um chefe de cozinha italiano que ele ensina a culinária mediterrânea de verdade, feita como a gente come lá. Eu comi 20 cacetadas anos da minha vida lá. Então, quando você chega, derruba. Porque você chega, o cara vende a 110 uma coisa que você pode vender a 50, a 40. Então, o cara já virou o ladrão. E você vende uma comida igual em quantidade, infinitamente superior em qualidade. Porque você chegou da forma correta, sabendo trabalhar corretamente, sem ter aquele olho gigantesco desse tamanho. Não, o custo é tal. Pronto, eu vou botar 3 vezes no máximo. Quando os caras às vezes botam 6, 8 vezes e faz a coisa acontecer. Isso funciona. Quando eu tinha o meu restaurante, tinha cheio de aquários de molusco e crustáceos vivos, nadando, andando para cima e para baixo. Lagosta, camarões, tudo que vocês pensam, imaginam que anda dentro do mar, eu tinha nos aquários. E vendia para os meus clientes. O que eu vendia para eles? Eu vendia algo que quase ninguém vende. A garantia do produto absurdamente fresco. Por que é absurdamente fresco? Porque o cara dizia assim, eu quero aquela lagosta, eu quero essas ostras, eu quero aquelas lambretas, eu quero aquele ouriço, e o cara escolhia, eu pegava, com a pinça, tirava e botava na bandeja e levava para a cozinha cozinhar. Então eu estava oferecendo o quê? Uma oportunidade fantástica. Oportunidade de quê? De o cara passar bem, de o cara escolher o próprio produto que quer comer, o próprio peixe, o próprio crustáceo, a própria proteína. A oportunidade dele sair dali mega satisfeito, super feliz e com certeza me dando a oportunidade de eu ter ele de volta. Então você tem que fazer o mesmo com o seu cliente. Você tem que oferecer algo que o cara sabe que é incrível, que só com você ele vai conseguir comer. Isso é importantíssimo. Que seja pão ou caviar, tudo que vier no meio existe para você oferecer, elaborar e manipular da forma mais incrível possível. Quando eu ensino para os meus alunos a transformar uma abobrinha, um cogumelo em um crostini fantástico, eu ensino. O cara pega e com 50 centavos, 70 centavos, faz algo que faz... Jura? Então, quando o cara pega uma lagosta que o cara nunca viu na vida, como é que funciona? Ele diz, você está vendo essa lagosta desse tamanho? Que você pagou 15 reais, 16 reais? Eu vou transformar em um prato que você vai vender e vai arrebentar. Ela vai lá, faz, reproduz perfeitamente e vai lá e arrebenta. Porque para tudo isso existe algo incrível. Então, você tem que focar no quê? Na escolha correta da receita que você quer pôr à venda. O nicho que você quer escolher para seguir em frente. É importante, importantíssimo, você saber aonde você vai atuar, como você vai atuar, com qual produto você quer atuar, qual é a sua praça de mercado, como é que vai reconhecer ela,
Como é que você vai diferenciar ela? Como é que você vai entrar naquela brecha que existe que ninguém explorou? Quando você conseguir fazer tudo isso, chegou naquela brecha, faça do seu melhor, faça algo absurdo. Quando você fideliza um cliente, nunca mais na vida você vai perder ele. E como é que você vai fidelizar ele? Com o seu conhecimento, com a sua técnica, com a sua habilidade, com a sua capacidade de preparar o quê? Uma comida fantástica. Galera, um grande abraço. Adoro vocês. Até amanhã.